Oi, oi, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou compartilhar os 7 resultados que eu já tive na minha vida através do Ho'oponopono. Eu utilizo o Ho'oponopono desde 2017 e ao longo desses anos, de autoconhecimento, já experimentei várias ferramentas e o Ho'oponopono é uma das minhas queridinhas, assim, né? É uma das ferramentas que eu gosto muito, ensino, pratico, compartilho com as minhas clientes, compartilho com as pessoas, porque realmente pra mim faz muito sentido. E antes de compartilhar com você os meus resultados, eu gosto sempre de deixar muito claro que, do meu ponto de vista, existem várias ferramentas hoje, né, de expansão de consciência, de transformação, e do meu ponto de vista é muito importante a gente lembrar que as ferramentas, elas são exatamente isso, uma ferramenta que vai nos ajudar a acessar a nossa inspiração divina, o nosso eu superior, a nossa centelha divina. Então, é importante você lembrar que quem faz a transformação, quem faz a magia na sua vida é você. A ferramenta, ela facilita o processo. Porque senão, muitas vezes, a pessoa acaba acreditando que é a ferramenta que vai fazer a transformação, a magia, sem que ela se movimente, né? Então eu gosto muito de sempre deixar isso muito claro para que você consiga pegar essa autorresponsabilidade e entender, né? Essa ferramenta é muito poderosa, eu acredito muito no Ho'oponopono, mas lembre sempre que quem faz a transformação é você. Imagina o seguinte, você quer fazer uma viagem, você quer ir para um lugar que você não conhece. O carro é a ferramenta que vai te ajudar a chegar lá, o GPS é a ferramenta que vai te ajudar a chegar lá, mas quem vai fazer a jornada, quem vai fazer o percurso é você, né? Então, esses resultados que eu vou compartilhar com você aqui hoje são resultados que o Ho'oponopono facilitou muito, foi uma ferramenta muito poderosa. E você também pode ter várias transformações na sua vida, trazendo sempre essa clareza, né? Sou eu que faço a transformação, eu estou utilizando essa ferramenta aqui para facilitar a jornada, mas eu preciso agir, eu preciso me movimentar, eu preciso escolher fazer diferente. Então, vamos lá, sem mais delongas. O primeiro resultado, assim, que eu tive com o Ho'oponopono foi sair das dívidas, né? Em 2017 eu tava ali mais ou menos com uns 6 mil reais em dívidas, tava no cheque especial, tava devendo cartão de crédito, tava no meu fundo do poço ali, financeiro, emocional, porque eu tinha feito a transição de carreira e aí tinha acabado a reserva e eu tava tendo muita dificuldade para fechar clientes, eu tava tendo muita dificuldade para fazer a minha transição de carreira dar certo. E aí o dinheiro tinha acabado, eu já tava ali, né, com dívidas, e foi aí que eu comecei a aplicar o Ho'oponopono na minha vida. Então, o primeiro resultado que eu tive foi conseguir sair das dívidas, a partir do momento que eu fui limpando, né, culpa, por estar com as dívidas, fui limpando ali crenças, bloqueios, várias questões da infância. Tudo isso foi me ajudando a elevar a minha vibração, minha energia, para que eu conseguisse me conectar com o meu eu superior, que é essa parte espiritual que todos nós temos, né? Todos nós temos a nossa centelha divina, o nosso eu superior dentro da gente. Só que quando a gente está ali na vibração baixa, no meio do problema, no turbilhão, a gente não consegue se conectar com essa força maior que existe dentro da gente. Então o Ho'oponopono me ajudou muito a aceitar que eu estava naquela fase de dívidas, a me perdoar e também a pegar a autorresponsabilidade e entender, beleza, eu criei essas dívidas na minha vida, e assim como eu criei essa realidade por conta dos bloqueios internos que eu tinha, eu também posso criar abundância, prosperidade na minha vida, né? Depende de mim. Então, foi o primeiro resultado assim maravilhoso que eu tive na minha vida, né? Me ajudou a sair do fundo do poço. E se você está passando por uma fase difícil na sua vida, com certeza o Ho'oponopono pode te ajudar muito, né? Porque é uma ferramenta que ajuda a limpar memórias, né? Que estão fazendo você viver ali os mesmos desafios na sua vida, que está te impedindo de fazer mais dinheiro, de se relacionar, de tirar um sonho, um projeto do papel. E aí o segundo resultado que eu tive com o Ho'oponopono foi conseguir fechar clientes. Então, quando eu fiz a transição de carreira, eu comecei a divulgar, né, o meu trabalho na internet, eu trabalhava na área administrativa, e aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, com as terapias, fiz vários cursos, investi bastante, né, por isso inclusive que a minha reserva foi acabando e eu não conseguia fechar clientes. Eu fechava um cliente ou outro ali e tinha muita dificuldade. Então quando eu comecei a limpar, eu comecei a ter ideias, né, eu comecei a expandir minha consciência, comecei a agradecer mais,
a sair da culpa, né, e ir para a autorresponsabilidade. Me perdoei, comecei também a trabalhar o perdão com relação a outras pessoas da minha vida. E tudo isso foi me possibilitando melhorar a minha energia, melhorar o meu merecimento, me enxergar o meu valor, né? E a partir disso eu comecei a atrair mais clientes. Porque eu até agia, eu fazia vários movimentos para conseguir clientes, mas eu não conseguia fechar os clientes. Porque internamente tinha vários bloqueios, várias questões. Então, à medida que eu fui limpando tudo isso, eu fui conseguindo fechar clientes com mais leveza, com mais facilidade, as coisas foram fluindo, né? O terceiro ponto, o resultado assim que eu tive com o Ho'oponopono foi me conectar de verdade assim com Deus, né? Hoje eu não tenho nenhuma religião, mas eu já tinha, né, frequentado Testemunho de Jeová, já tinha ido em igreja batista, né? E enfim, não tenho nada contra nenhum tipo de religião, mas eu acredito em Deus e pratico a espiritualidade sem fazer parte de nenhuma religião, né? E na época, apesar de acreditar em Deus, eu não conseguia sentir, sabe, essa conexão. E o Ho'oponopono me ajudou muito a enxergar, eu tinha muito essa visão, né, que a gente aprende de Deus, de que Deus é um velhinho lá com um cajadinho e mandando castigar todo mundo, e se você fizer o bem, só o bem, 100% você, né, vai pro céu, se você fizer o errado, você vai pro inferno. Então eu tinha uma visão muito negativa, assim, né, de Deus, um Deus punitivo. E quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, isso me conectou com essa espiritualidade, no sentido de que Deus é só amor, né? E que Deus está na natureza, de que Deus está dentro da gente, porque a gente tem essa centelha divina, esse eu superior também, e que a gente pode diretamente se conectar com Deus através do nosso eu superior, da nossa centelha divina. Então o Ho'oponopono realmente foi a técnica que abriu, assim, né? Foi uma ferramenta que abriu, expandiu pra mim, me ajudou a sentir, de verdade, sentir Deus dentro de mim, me sentir apoiada, acolhida diante dos desafios, sentir que eu não estou sozinha, abriu portas para outros conhecimentos, como por exemplo, né, de saber que existe essa centelha divina dentro de mim, que Deus não está lá fora, separado, e que essa centelha divina existe em cada um de nós. Então, realmente, para mim foi um resultado muito importante até hoje, né? Eu trabalho a minha espiritualidade, me conecto com Deus, medito, trabalho a minha gratidão, trabalho a minha expansão de consciência de uma maneira muito mais leve, né, do que era antes. O que mais? Deixa eu ver aqui, anotei aqui para não esquecer nenhum ponto. O terceiro resultado, né, que eu tive com o Ho'oponopono foi aumentar o meu amor próprio. Então, um dos motivos que me impedia de fazer mais dinheiro, de prosperar, de fazer a minha transição de carreira dar certo, é que eu tinha muita dificuldade para enxergar o meu valor, para acreditar em mim mesma. Eu me sentia inferior, né, às outras profissionais, eu me sentia incapaz, eu ficava com medo de não conseguir ajudar as pessoas. Então, o Ho'oponopono me ajudou a realmente me conectar com esse amor próprio, de dentro para fora, de entender que, nossa, eu estou ajudando aquela pessoa fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E o que eu tenho é o suficiente. Eu não preciso ser perfeita, eu estou aqui evoluindo, eu estou aqui aprendendo. Então o Ho'oponopono me ajudou muito a começar a entender que existe esse ego crítico dentro da gente, que está sempre colocando a gente para baixo, mas que a gente não é essa vozinha, né, que fica na nossa cabeça. Que a gente tem a nossa centelha divina, que a gente é muito maior do que isso. E eu fui aprendendo a me amar, a amar minha luz, a minha sombra, minhas qualidades, meus defeitos, desse lugar realmente, né, de dentro para fora, de uma maneira muito mais profunda. E aí, outro resultado que eu tive com o Ho'oponopono foi mudar de casa. Na época que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu morava num bairro bem simples aqui em Salvador, que foi a primeira casa que eu e meu marido fomos morar. E era uma casa que tinha paredão, né, assim, na rua. Então o pessoal ficava com som, assim, nossa, era terrível. Ficava com som alto, até altas horas, né, era muita agonia, assim, era muita zoada, muita vibração baixa, digamos assim, né. E na época a gente tentou vender a casa, a gente comprou a casa sem, né, marinheiro de primeira viagem, era o orçamento que a gente tinha na época também para comprar.
E a gente foi visitar, mas não viu, né, como é que era a vizinhança. Nos momentos que a gente foi, tava tranquilo. E aí eu sei que a gente tentava vender essa casa para comprar outro imóvel e não conseguia, né? Tava amarrado de corda. E aí o Ho'oponopono ajudou muito a fazer com que eu elevasse a minha energia, a minha vibração, né? Aceitasse aquela experiência, né? E limpasse a raiva que vinha, né? O ressentimento que vinha. E a partir disso, a partir do momento que eu fui elevando a minha vibração, fui limpando, eu fui fazendo mais dinheiro, né, com o meu trabalho. E aí a gente conseguiu vender a casa e aí foi para um bairro muito melhor, né? Então também foi algo que foi muito importante para mim, porque era muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tranquilidade, né? Então era muito difícil para mim lá trabalhar, eu trabalhando de casa, né? Ter paz mesmo, ter sossego para pensar. Então foi uma conquista muito importante, né? E o Ho'oponopono foi uma ferramenta essencial também nesse processo. E outro resultado que eu tive foi criar o processo de limpeza emocional, né? Então, a partir do momento que eu fui limpando, me veio essa inspiração divina, né? Então, na filosofia original do Ho'oponopono, fala muito disso, né? A gente vai limpando as memórias para que a gente possa se conectar com o nosso eu superior, nossa centelha divina, com a nossa intuição, e a partir disso a gente vai encontrar novas possibilidades, novas ideias, novas oportunidades. A gente vai receber ali uma inspiração, vai ter uma ideia, vai vir algo que, se você colocar em prática, né, você vai conseguir ter novos resultados na sua vida. Então, o Ho'oponopono, à medida que eu fui limpando, eu tive essa inspiração, essa ideia de criar a limpeza emocional, né? E aí fiz um grupo no WhatsApp na época, comecei a vender essa limpeza emocional, divulgar para as pessoas, e foi algo que deu muito certo, né? Que me trouxe várias clientes, que ajudou mais de 4.000 pessoas, que trouxe muita expansão, muita realização também para mim, né? Realização pessoal, com os depoimentos das alunas, realização profissional no nível de eu ser reconhecida, de eu ser valorizada, de eu começar, né, a ter mais clientes com leveza, com facilidade. Então foi uma ideia muito boa que veio assim, e que, de novo, né, como eu falei no início do vídeo, aí o que é que precisa acontecer? A gente precisa limpar com o Ho'oponopono e fazer a nossa parte, agir, né, porque é a gente que faz a transformação. Então eu também poderia ter olhado para a ideia e dito assim, ai, não, né, não vai adiantar nada isso. Mas eu consegui vencer esse impulso do ego, né, de dizer que não ia funcionar, que não ia dar certo, medo, colocar em prática para que a transformação acontecesse na minha vida. Então é muito importante trazer essa consciência também, né. Um outro resultado que eu tive também foi conseguir curar a rejeição e o abandono. Então eu me sentia muito rejeitada assim pelas pessoas, né, eu tinha muito medo de me comunicar, de colocar quem eu sou no mundo, de gravar vídeo, por exemplo, de atender, ter mais clientes, porque eu ficava com medo de ser rejeitada. Eu ficava com medo das pessoas não gostarem de mim, não gostarem do meu trabalho, das pessoas me criticarem. Tinha muita necessidade de reconhecimento e aprovação externo. E o Ho'oponopono me ajudou muito curando a rejeição, o abandono, né, feridas emocionais que eu carregava ali desde a infância. E aí com isso eu fui me fortalecendo emocionalmente, curando a minha criança interior, para que eu alcançasse mais sonhos, mais objetivos na minha vida, para que eu tivesse mais autoestima, autoconfiança, né? Então foi um processo que me ajudou de uma maneira muito profunda, tanto para resultados materiais, né, financeiros, quanto para também transformação assim no nível de me conectar, né, comigo mesma, com a minha alma, com a minha essência, de me conectar com Deus. Então eu super recomendo, né, que você pratique o Ho'oponopono, para que você também consiga utilizar essa ferramenta tão maravilhosa, que é tão simples, né, e que traz vários resultados, pode te ajudar muito aí na sua jornada. E se você quiser a minha ajuda para que você possa vivenciar uma limpeza emocional, né, utilizando o Ho'oponopono, é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo para se inscrever no processo de limpeza emocional, né, para que você consiga
limpar essas questões internas e começar a transformar a sua realidade do lado de fora. Então é isso, gratidão por ter assistido até aqui. Comente aqui abaixo desse vídeo se você gostou desse tipo de conteúdo, para que eu possa trazer mais, né, sobre as minhas experiências, sobre os meus resultados, e a gente se vê no próximo vídeo.